Aqui é o Henry e você está no Elementalizando, o canal mais elemental do mundo. E hoje nós vamos falar do verão em que Hikaru se morreu. Um novo anime que está passando na Netflix e é extremamente macabro e desconfortável e sensacional. Vamos falar mais sobre ele, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ligar as notificações para ficar por dentro toda vez que eu lançar um vídeo novo. Clica no gostei, me segue nas redes sociais e eu vou deixar aqui links do mangá aqui na descrição. E se você comprar por eles, você vai estar me ajudando demais ao canal crescer e eu pagar as minhas contas, beleza? Tô contando contigo. Sem mais enrolação, vamos para o dia em que Hikaru se deu mal. Ok, esse anime estreou no fim de semana passado lá na Netflix, né? Eu queria até ter feito já uma review aí, uma análise dos episódios anteriormente, né? Mas com tantos animes, tantas coisas, a semana que lançou o Superman, então não deu para fazer. Mas agora eu estou fazendo, já tem 2 episódios disponíveis. E cara, que anime macabro, velho. É muito macabro. Se você curte Slice of Life, se você curte esse terror japonês, se você curte yaoi, pois é, tem muitas yaoizices para as fujoshis ficarem loucas. Tem cara se olhando estranho, fazendo comentários de duplo sentido um pro outro, cara botando a mão na carne crua do cara e gelada. Essas coisas que fujoshis gostam. Então, é um prato cheio, velho. Esse anime é muito bom. Esse anime tá muito bom. Tanto a premissa quanto a produção. E eu acho que a produção é que é o ponto mais alto, na minha opinião. Tá assim, nesse balanço, né? A produção nesse nível altíssimo, a premissa próxima disso. Mas sobre o que é o verão em que o Hikaru morreu? Bom, basicamente, né, o Hikaru, esse menino de cabelo branco aqui, né? Ele acaba sofrendo um acidente na montanha, né? E ele morre. Um ser que a gente não sabe o que é, não sabe se é alienígena, não sabe se é demônio, não sabe que parada é. Ele entra no corpo do menino e assume o lugar dele ali naquela vila, né? Só que esse amigo aqui dele, que é muito apegado a ele, percebe que não é ele, sacou? E aí o ser estranho, o ET, o demônio, o chupacabra aqui, chupacabra agora ficou com uma conotação um pouco diferente. Ele, né, fala pra ele, por favor, não conte pra ninguém, que eu não sou o verdadeiro Hikaru. Se você contar, eu vou ter que te matar, eu não quero isso. Aí você fica assim, tipo, mano. Ou seja, o cara sabe que o amigo dele não é o amigo dele, que é algum ser estranho e um ser assassino. E ele não pode falar pra ninguém isso. Só que não para só aí. A gente já não sabe o motivo disso. Não sabe o que é esse ser, né? E esse ser ele vai ficar perambulando pela vila ali e fazendo coisas, né? Que coisas, né? Com pessoas, né? Então, o protagonista aqui tá numa sinuca de bico, numa situação muito complicada, né? Tanto porque ele poderia até dar logo, vou falar mesmo que esse cara maluco aqui, não tô nem aí pra minha vida, né? Vou fazer o certo, né? Só que ele tinha um apego muito grande com o Hikaru, né? E meio que essa é a oportunidade de ele, né, ter contato novamente com o amigo dele, mesmo não sendo o amigo dele, porque o ser estranho, né, que está no corpo do Hikaru, ele age como o Hikaru, ele tem as memórias do Hikaru, né? Então é como se ele fosse ele mesmo, só que não é, né? E aí é que é complicado, velho. Tem umas cenas macabríssimas nesse anime, cara. Primeiro episódio mesmo, quando o Hikaru falso vai andando pela cidade, toda hora alguém percebe, por alguma razão, que ele não é um ser humano, sacou? E aí teve uma senhora lá que ela se descontrola e ela começa a falar, o Nonuki desceu a montanha. Aí você fica assim, por que Nonuki? E o Hikaru falso já fica olhando assim, com aquele olhar meio predatório, né, estranho, né? Você já sabe que descobriu, já foi pra vala. E aí
Velho, a cena final do primeiro episódio é filme de terror puro, cara. Eu sou mó cagão pra filme de terror, eu não gosto de assistir filme de terror. Mas aqui eu tô conseguindo assistir, né? Tranquilamente, apesar de eu ficar meio cabreiro, né? E enojado também com algumas coisas. Mas, putz, a velha lá gritando, assim, com um negócio, aquele clima de terror japonês, um cara de mão vermelha, uma voz duplicada, assim, negócio bizarríssimo, bizarríssimo, né? E no segundo episódio, o nível não caiu, cara. O nível foi pior, né? Porque, por exemplo, tem um momento que eles vão lá para a floresta, onde dizem que tá tendo umas assombrações lá na floresta, que o pessoal olha, fica se sentindo mal e tal. Que quando o protagonista está lá na floresta, ele olha para as árvores, né? Para a parte escura da floresta e vê uma coisa torta. E aí depois essa coisa torta começa a se mexer, cara. E aí ele fica olhando e aí a parada você começa a entender que é uma pessoa com um pescoço gigante, com um cara de Samara do chamado, tá ligado? Aí, cara, só que aí vem outra coisa do mistério, que mistério bom é esse, que vai te respondendo as coisas com outras perguntas, né? Então o Ricardo fala assim, não olhe para eles, né? Não olhe para eles, porque eles vão grudar em você, né? E aí ele faz alguma coisa que o espírito, aquela coisa ali, some, é derrotado, né? E aí o protagonista pergunta: o que foi que você fez? Não, eu devorei ele, né? Você não pode olhar para esses seres porque eles são seres solitários, eles vão tentar se agarrar a você, né? E meio que eu que quero fazer isso, né? É uma coisa meio estranha, assim, você fica muito suspeito, cara. E aí tem um momento, essa daí é para as Fujoshi de plantão, né? Que o cara, que os dois estão no ginásio, né? Lá no colégio lá. E aí o cara começa a desabotoar a camisa e no peito do cara tem uma abertura. E ele pede pro cara botar a mão dentro dele. Véi, como é que vocês conseguem achar isso legal? Aí coloca a mão dentro dele. Aí o cara fica falando nossa, que sensação agradável, não sei o que, só que o cara tá tipo sentindo que tá botando a mão em um frango gelado, em uma carne morta, uma coisa bizarra. E o outro ser ali achando massa, tá ligado? E, velho, do nada, o diretor desse anime coloca uma foto de frango, velho. De frango cru na tela assim, pra você ficar bem incomodado, sacou? Aí você fica tipo, putz, cara, que nojo, mano. Mas voltando lá, né? Uma senhora que percebeu que o Ricardo não é o Ricardo, né? Fala para o protagonista que é melhor ele se afastar desse cara, desse ser, né? Porque ele vai tentar se grudar a ele, se misturar a ele. Então a impressão que eu tô tendo é que em determinado momento o no Nuke, o ser, o Ricardo falso, vai tentar trocar de corpo, né? E o protagonista ele é meio que especial, ele tem alguma coisa ali que é interessante para esses seres, né? Tinha até uma chama assim, no lugar do peito, deve ser a alma, não sei explicar. Só sei que o Ricardo falso tem interesse no amigo do Ricardo verdadeiro, né? E ele fica fazendo algumas insinuações bem de Aoi e as Fujoshi vão amar, porque elas gostam de frango cru. Botar a mão no frango cru. E eu viro o barulho. Caraca, esse vídeo tá muito nojento. Além disto, nós também temos uma parte de investigação, né? Tem desde o primeiro episódio, tem um... Caraca, eu tô falando esse tempo todo aqui e eu não tava com o microfone, velho. Além disso, tem uma parte de investigação, né? Um cara lá que ele meio que caça essas criaturas que a gente ainda não sabe o que é. E ele já chegou na cidade e ele tá ali, né? Tentando ver qual é a da colé, né? Ele é um tipo de especialista, investigador, e bem excêntrico. E ele que vai explicar as coisas pra gente com certeza mais pra frente. Mas aqui vem uma outra coisa engraçada. Por que será que o Ricardo Falso está fazendo isso, né? Eu teorizei a seguinte coisa, que ele deve ter outros seres como ele já na cidade, né? A velha que ele matou, né, que ele consumiu, que ele matou, era um ser como ele, né? E
ele meio que tá querendo salvar a cidade, né? Desses bichos, né? Porque a senhora tava com medo dele e ele meio que devorou lá, eliminou a senhora, né, e tal. Enfim. E é estranho mesmo, porque a senhora tava com os olhos meio estranhos, ela tava se contorcendo de forma estranha, e a casa dela tava como se ninguém entrasse na casa há muito tempo, né? Como se fosse reclusa. Tem umas coisas estranhas acontecendo, como se tudo que eu já falei não fosse tão estranho o suficiente. Anime muito bom. Não é para corações fracos. Acho que os guris vão assistir normalmente esse anime. E acho que as fujoshis vão ficar, de alguma forma, animadas com esse anime, velho. Mas coloca aí nos comentários se você está acompanhando o verão em que Hikaru se deu mal. Porque tá muito interessante. Espero eu conseguir aguentar até o final do anime, né? Porque, nossa, velho, esse segundo episódio já me deixou muito perturbado. Mas tá muito bom. Essa temporada de animes está excepcional, tá excelente, tá cheia de pérolas, cara. Muito bom. Vai acompanhando os meus vídeos, porque eu tô sempre falando ali de algum anime que eu tô acompanhando, tá certo? Fazendo reviews, enfim, tá certo? Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ligar as notificações para ficar por dentro toda vez que eu lançar um vídeo de novo, clica no gostei, me segue nas redes sociais e não esquece de adquirir o Verão em que o Hikaru se deu mal, pelo link que eu deixei aqui na descrição, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo e valeu!